Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Então vamos pro último, né? Vamos pro último e não menos importante, o caso do Celso Daniel, que era prefeito de Santo André. Prefeito de Santo André. Juliano, já sorteio os 3 da semana que vem e depois a gente dá o resultado. Põe aí o Celso Daniel. Bota na tela. Ó, fala aí, Juliano. Peraí que eu me confundi. É esse cara aqui, né? Eu acredito que sim. Você pegou uma foto muito boa aí, que eu não... Até eu me confundi nessa foto aí, porque eu nunca vi uma foto com qualidade tão boa assim como essa. Eu não lembro da cara dele, pra falar a verdade. É ele mesmo. É essa fera aí, bicho. Tá a cara do Márcio França nessa foto aí. Não, Vandinha, só uma preparação aqui. Esse é um caso que realmente a gente brincou na outra live. Realmente as pessoas têm muito medo de falar desse caso porque envolve muita gente poderosa e, bom, eu vou ilustrar aqui, contar a história. Tipo assim, todo mundo que tinha envolvimento com esse caso morreu de, aparentemente, ser apagado mesmo. Então, eu acho que aqui a gente podia ficar na análise espiritual puramente. Uhum. Porque qualquer coisa pode ser tirada de contexto, e esse é um caso realmente... E você sabe que esse pessoal assina, né? Então, melhor Olha, mais. eu não vou duvidar de nada, Daniel. Eu não vou duvidar de nada. Depois Vou fazer uma leitura dele. Isso, Qual fazer o nome uma dele? leitura. Celso Daniel, eu vou só dar o panorama para quem não sabe, e depois faz análise espiritual Tá. mais básica. O que acontece? Celso Daniel foi um ex-prefeito de Santo André. Ele era o coordenador da campanha do Lula em 2002, a campanha vitoriosa do Lula. Ele foi encontrado morto em Juquitiba, se não me engano, com marca de tortura, 2 dias depois de ter sido sequestrado nos Jardins, aqui, saindo de um restaurante nos Jardins, em São Paulo. Na época, a polícia apontou que foi uma quadrilha, quadrilha da favela do Pantanal, que não tinha motivações políticas, né, que foi realmente uma coincidência, pegaram ele ali. Mas os irmãos dele até hoje brigam com isso, porque dizem que ele estava vinculado a um esquema de corrupção no setor de transportes, e que o que se diz é que aparentemente as coisas não estavam rolando como ele queria, e ele ia botar a boca no trombone, então precisavam fazer uma queima de arquivo. Ele foi substituído pelo Palocci. Todo mundo sabe que o Palocci, enfim, foi preso depois, fez um monte de coisa. Zé Dirceu também está envolvido e tudo mais. Que ano que foi isso aí? 2002. Ah, então, mas o Lula já tinha sido eleito? Ou ainda ia ser? Ele foi eleito nesse ano, se não me engano. Mas ele morreu antes ou depois? Ele morreu antes. Ele saiu da coordenação da campanha. Todo mundo, assim, inclusive, tipo, tem uma história de que um dos caras que estava envolvido no crime foi resgatado num presídio 2 dias antes, num helicóptero. Teve cara que foi preso e morreu na cadeia pouco tempo depois, assim, tipo, parece que o cara ia dar um depoimento e morreu. Então, todo mundo que estava envolvido, 8 pessoas que estavam envolvidas no caso, foram mortas depois. Então, muito se diz. Inclusive, parece que tem investigações na Lava Jato que tem coisas daquela época e diretamente ligadas até ao presidente aí, mas esses arquivos ainda não foram disponibilizados, são confidenciais. Então, por isso que a gente não vai falar muito do que aconteceu, mas vai falar espiritualmente do Celso Daniel. Você vai achar hilário, mas o que acontece? Esse espírito, tirando o lado ser humano dele, ele traz o lado família, muito generoso, um lado familiar,
aonde traz o lado muito prestativo, aonde honrou família o tempo inteiro, traz um lado muito sofredor, lado humano, né? Falando do lado da humanidade, independente da política. Então ele foi um ser humano que ele a vida inteira ele sofreu muito em silêncio. Então ele não era muito de se expressar, não era muito de reclamar e nem de questionar a vida, mas também ele lutava muito pelos próprios objetivos. A inteligência, a prática, o dinamismo, ele sempre herdou tanto dos avós paterno quanto materno. Então a ancestralidade dele deu a ele a prática de ir, de vir e de resolver qualquer situação, seja ela difícil ou não. E tudo que ele não sabia, ele procurava entender e se tornava um sábio diante de todo esse caminho. Nessa época dessa confusão, era para ter sido também um momento de explosão, de muito sucesso na vida dele. Então aqui traz a perseguição política, sim, mas por incrível que pareça, não traz o envolvimento de... Lógico, aqui traz que muitas pessoas quis praticar isso, na hora da ira citou muito isso, mas eu acabo concordando com o que foi dito. Foi um acaso, na verdade, ali naquele momento, naquele dia, ele estava num momento e numa hora errada. Aonde por ele já está gerando essa energia negativa, já estava vivendo alguns meses por grandes turbulências espirituais, excesso de obsessores, perseguição e magia, ali onde ele estava passando naquele momento, juntou o útil e o agradável. Buscando na vidência, ó, não traz traços ligados à política, e sim uma hora errada, no momento errado. Por que isso? A energia pela qual estava compatível a ele, estava com ele naquele momento, o levava para atrair cargas negativas. Porém, se não fosse esse momento naquele dia ali, seria de outra forma o infarto e as grandes tristezas que ele vinha vivendo, iria ocorrer o infarto. Então, de um jeito ou de outro, ele ia estar desencarnando naquele ano mesmo. E, por incrível que pareça, a versão não está errada, Humberto, porque traz, assim, o momento errado, na hora errada. Isso ocorre muito quando a sua energia está muito impregnada, você está muito quisilado espiritualmente, aonde você pisa, você atrai o que não presta. Então, de repente, naquele momento ali, poderia ter sido um qualquer, e foi justamente ele. Não tem um caso de um ator que estava passando, eu não sei muito bem essa história, mas é um ator que estava indo embora na avenida, ali na estrada. Ocorreu um acidente, um assalto, e era um ator da Globo, que ficou paralítico. Lembra dessa história? Eu lembro do paralítico, eu lembro do cara que caiu de moto do... Filho do cara crachá, esqueci o nome dele. Ele também. O caso grande também, esse menino Silvino? também. Isso, ele também. Mas teve um caso da Globo também. Você vê, o cara estava saindo de uma gravação, passando, houve um assalto. E naquele dia, ele abordou tanta gente normal que estava passando, abordou justo ele. E foi um ator da Globo ali naquela época, né? Que ele ficou, acho que, paralítico, uma coisa assim. Ou seja, aí, o que eu quero dizer, a energia, por isso que é muito bom trabalhar na energia, porque a sua energia, quando ela está baixa, no caso desse homem, ele estava vivendo momentos de perseguição e várias turbulências espirituais, mas com coisas pesadíssimas em nível espiritual. Então, o jogou para esse momento. Então, aí juntou política, confusão, então pôs culpa em todo mundo realmente, porque todo mundo queria matar ele, na verdade, na ira, né? Mas na prática mesmo, aqueles que ladraram, comentaram em falar em matar e fazer acontecer, na verdade não foram o autor. Usou outras pessoas para fazer o ato. Mas no caso não teve o culpado, e sim o acaso. No caso dele foi o acaso mesmo. Gente famosa também morre de coisas comuns. Né? Não precisa ser sempre uma grande história maquiavélica, né? Só acontece. Esse homem foi muito atacado. Meses antes, os 3 últimos anos da vida foram momentos de muito desgaste. Muito, muito. Por mais que tenha tido a penitência, né, o pedrejamento, ele também teve muitas coisas boas, fez muitas coisas boas também. Era uma pessoa muito sábia. E assim, infelizmente, se desalinhou. Mas tinha vários momentos, vários caminhos para ter sido diferenciado.